Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras, o analista é o Francisco Tavares, que participa a partir da Ilha do Sal. Está nos nossos estúdios aí na Ilha do Sal. Está a decorrer o Cabo Verde Investment Forum. Trata-se da terceira edição, realizada aí na Ilha do Sal. Há dias, a entrevista à Rádio de Cabo Verde, o presidente de Cabo Verde Trade Invest, José Almada Dias, dizia que o país está a tornar-se, aos poucos, num destino seguro para investimentos. Francisco Tavares, bom dia. Pergunto-lhe já agora qual tem sido, de facto, a importância desse fórum que o Governo apresenta como uma grande janela de oportunidades de investimentos em Cabo Verde. Muito bom dia, caros Santos, aos trabalhadores da rádio e a todos os rádio-ouvintes no país e na diáspora. O Cabo Verde Investment Forum é um instrumento importante de promoção de Cabo Verde. Portanto, qualquer governo sério tem políticas estratégicas, faz o planeamento estratégico e, sobretudo, dialoga com os parceiros de desenvolvimento, dialoga com os investidores, aproxima-se dos investidores, vende as suas oportunidades e aborda modalidades para realizar investimentos. É isto que o Cabo Verde Investment Forum tem cumprido desde 2019 e já vamos na terceira edição na Ilha do Sal. É assim, e deste Cabo Verde Investment Forum nós podemos tirar algumas ilações importantes. Primeiramente, é que o governo mantém uma consistência, uma coerência, uma consistência forte em termos de estratégias de desenvolvimento, ou seja, nós continuamos a promover Cabo Verde como uma economia de circulação no Atlântico Médio, como um país plataforma, tanto uma consciência em termos de estratégia de desenvolvimento, uma consciência em termos de diálogo com os parceiros e uma certa fidelização de instrumentos como o Cabo Verde Investment Forum. E isto é essencial para um país que precisa de investimento direto estrangeiro, para um país que precisa, que deve tornar-se um país plataforma. Ou seja, nós, com 509 mil habitantes, nós não somos mercado para nada. O futuro de Cabo Verde depende exatamente de nós transformarmos o país numa plataforma de prestação, de produção e exportação e, sobretudo, de prestação de serviços posterior. Ou seja, o nosso futuro está no mercado internacional. E isto deve fazer-nos colocar a fasquia de competitividade muito elevada. Ou seja, o melhor que nós temos que fazer é procurar parceiros que tragam para Cabo Verde capital, que tragam know-how, que tragam conhecimento e, sobretudo, que tragam mercado. Francisco, e fiz-lhe esta pergunta porque em cada edição do Cabo Verde Investment Forum são apresentados vários projetos de 4 milhões. Aliás, o próprio governo acaba por fixar uma meta, salvo erro, no último fórum. A meta era de 4 mil milhões de euros em termos de projetos, mas depois a concretização, ou seja, os projetos que efetivamente são implementados, que são executados, enfim, não são assim tantos. O presidente de Cabo Verde Trade Invest, nessa entrevista que eu fiz referência há instantes, fala, digamos, numa taxa de implementação ou de sucesso de 40%. Isto não é, digamos, não é relativamente pouco, ou seja, nós colocamos a expectativa muito alta em relação aos projetos que são apresentados e depois a execução fica, digamos, aquém. Este é o elo que nós temos que fortalecer. Ou seja, o Cabo Verde Investment Forum acaba por ser um grande certame, um encontro em que se apresentam inovações, boas e melhores práticas, em que se discute negócios, em que se discute parcerias, em que se acordam parcerias, se acordam negócios. No entanto, agora o follow-up é que é o grande desafio. E eu espero que, efetivamente, nós cumpramos. E este é um dos desafios muito bem citados no PEDS. Que nós cumpramos o PEDS, né? Ou seja, nós temos que assegurar que
os negócios, as oportunidades que foram vendidas na Ilha do Sal, não é? Sejam ampliadas daqui para frente. Temos que assegurar, ou seja, o governo e todas as entidades nacionais têm que assegurar que as facilidades que foram vendidas na Ilha do Sal sejam mantidas e ampliadas nos próximos dias. Há que assegurar o follow-up, ou seja, fazer com que se cumpra o PEDS, ou seja, para já, diversificar-se o investimento direto estrangeiro, para não ficarmos apenas com o turismo. Porque Cabo Verde quer diversificar a sua economia, Cabo Verde precisa diversificar a sua economia. Em segundo, aumentar, fazer com que pelo menos 70% dos projetos que são aqui acordados passem a realidade nos próximos 3 anos. Esta é uma meta do PEDS. Por um lado, a diversificação, por outro lado, elevado o nível de efetividade dos projetos aqui acordados. Portanto, isto depende agora sim do desempenho, primeiramente do próprio governo, em termos de coordenação de políticas públicas e de priorização, e depende, sobretudo, de instituições nacionais, ou seja, dos diversos setores. Portanto, de pouco vale você realizar um fórum em que reúne intenções de investimento em cerca de 4 mil milhões de euros e realizar 3, 4 anos depois você realizar apenas 40%. Portanto, vale pouco. Ou seja, este é o desempenho das instituições nacionais. Mas isso também depende dos empresários, que devem manter o compromisso, devem manter o interesse, devem realizar o propósito. Muito bem, Francisco, temos que avançar, até porque ainda queremos falar do desenvolvimento, digamos, regional ou local. Esta semana ficamos a conhecer o relatório Cabo Verde Economic Update 2024 do Banco Mundial. Segundo o documento, Cabo Verde demonstrou resiliência na recuperação pós-pandemia da Covid-19, mas a crise evidenciou vulnerabilidades como a dependência do turismo e os riscos do fraco desempenho das empresas públicas. O Banco Mundial recomenda que se dê prioridade ao desenvolvimento da economia azul. Que conclusões é que podemos retirar deste Cabo Verde Economic Update 2024 do Banco Mundial? Este estudo do Banco Mundial, portanto, está em linha com o que sabemos sobre de Cabo Verde, mas aprofunda a análise de alguns aspectos e é muito bom. Nós temos a avaliação feita por um parceiro de desenvolvimento como o Banco Mundial, aliás, que para além de parceiro, é um grande conselheiro dos governos de Cabo Verde. É claro que esse estudo aprofunda, portanto, o conhecimento sobre as vulnerabilidades de Cabo Verde, designadamente no que tem a ver com a concentração no turismo, portanto, caracteriza isso. Nós somos ainda relativamente uma monocultura de um turismo concentrado em 2 ilhas, na época alta, dependente de 2 ou 3 operadores de 5 ou 6 países de destino. Um turismo que agrega pouco valor à economia, ou seja, crescem as exportações de serviços por causa do turismo, mas a economia cresce pouco porque crescem mais ainda as importações. Um turismo que importa tudo que consome, não é? Portanto, estamos a depender desse turismo e essa é uma grande vulnerabilidade. Porque quando o turismo vai abaixo, como aconteceu em 2020, tudo vai abaixo. Quando nós temos, portanto, alternativas e temos outros setores catalíticos, como a economia azul, não é? A economia azul, que tem um grande potencial, que tem o maior potencial para ser explorado em Cabo Verde. E aqui, nesta área da economia azul, ainda bem que o Banco Mundial centrou muita atenção sobre, e é bom que o próprio governo de Cabo Verde tenha um olhar muito mais estratégico, muito mais pontuado sobre a economia azul. Ou seja, o governo deve pegar em mãos o plano da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente e tê-lo como agenda de trabalho, procurar implementar esse plano. Porque implementar esse plano é realizar
o pilar essencial da transição para a economia azul. A transição para a economia azul não se faz com uma manta de retalhos. Portanto, é necessário agir de forma sistémica, de forma integrada. Portanto, quando temos a economia azul, temos a economia digital e temos a própria agricultura, né, que tem um potencial ainda por explorar. Porque, inclusive, nós temos que dar de comer. Os turistas têm que passar a comer produtos nacionais. Quando passarem a comer produtos nacionais, então o dinheiro do turismo chega às zonas e lugares de Santa Catarina. Muito bem, Francisco, não temos mais tempo. Gostaria naturalmente que continuássemos a esmiuçar os elementos, os dados relevantes desse estudo do Banco Mundial, mas não há de faltar oportunidade aqui no Fora da Caixa. Falemos então do desenvolvimento local. Por estes dias este tema veio à colação, de resto foi este um dos motivos que levaram o chefe do governo à Ilha Brava, onde foi apresentar a proposta de lei do regime jurídico para a correção das assimetrias e promoção das ilhas e promoção do desenvolvimento regional nas ilhas com mercados reduzidos. Também esta semana decorreu a reunião do Comitê de Pilotagem do Programa Conjunto Promover o Desenvolvimento Local em Cabo Verde. Já agora, como é que olha para as propostas de solução que o Governo tem vindo a apresentar no sentido de reduzir e de eliminar as assimetrias regionais no país? Efetivamente, Cabo Verde tem uma política de coesão territorial, tem política de desenvolvimento regional, tem política de desenvolvimento local, mas é preciso ir muito mais além. Ou seja, não basta este instrumento que começa a ser discutido, esta lei sobre o fundo para a correção das assimetrias regionais, é apenas uma pequena peça do puzzle. Porque as assimetrias regionais aprofundaram-se nos últimos 84 anos. Veja que há 84 anos atrás, Santiago Norte tinha mais de 1/3 da população de Cabo Verde. Hoje tem apenas 21%. Portanto, as assimetrias regionais não se corrigem apenas com incentivos ao consumo, com discriminação positiva desse tipo. Portanto, esta é apenas uma peça do puzzle. O essencial está por fazer, ou seja, as assimetrias corrigem-se com estratégias de longo prazo, com a territorialização de políticas públicas, com a territorialização de instrumentos de planeamento, ou seja, com planeamento estratégico a nível regional, com a territorialização de estruturas de enquadramento e promoção das oportunidades económicas, como, por exemplo, a Casa do Empreendedor, com a territorialização da execução, bem como do próprio controle, com a discriminação positiva consentida para compensar desvantagens, promover as economias locais e corrigir desigualdades de oportunidades. Faz-se com a territorialização do controle e a territorialização do financiamento. Ou seja, nós temos a Cabo Verde a Ambição 2030, tem que ser territorializado. Há que avançar com o planeamento do desenvolvimento regional, tendo em conta o potencial que cada ilha tem para fornecer a Cabo Verde e ao mundo, e avançar com o planeamento, mobilizar recursos para o desenvolvimento regional e criar entidades que promovam o desenvolvimento regional, tipo das agências de desenvolvimento regional, avançar com a desconcentração, a descentralização de estruturas, territorializar, inclusive o PETS, não é? O PETS e assim avançar. Ou seja, não apenas com esta lei é apenas uma peça do puzzle. E se ficar apenas por esta lei, acaba por ter um caráter centralizador, pois traz para o Ministério da Coesão Territorial decisões que devem ser tomadas a nível do poder local. E acaba por ser centralizador porque, inclusive, redundante em relação ao Sistema Nacional de Planeamento, em relação ao Sistema de Gestão do Orçamento do Estado, nomeadamente no que tem a ver com a gestão das despesas, para não dizer, poderá até ser conflituoso. Portanto, esta é apenas uma peça do puzzle, é preciso cuidar do essencial. Isto faz-se de forma sistémica. E quais são os desafios, já agora, do seu ponto de vista, para o desenvolvimento regional, olhando para, digamos, para o interior de Santiago, falar? Eu queria que
trazer o caso de Santiago Norte, né? Há 84 anos atrás, Santiago Norte tinha cerca de 1/3 da população de Cabo Verde, hoje tem apenas 21%. E poderá ter apenas 17% da população de Cabo Verde em 2040. E Santiago Norte está perdendo população, vem perdendo população. No entanto, aliás, em Santiago Norte temos os concelhos com mais baixo consumo de Cabo Verde, como São Salvador do Mundo, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, entre outros. Santiago Norte tem cerca de 54 mil pessoas na pobreza, ou seja, quase 31% dos pobres de Cabo Verde. E Santiago Norte tem mais informalidade do que setor empresarial. Representa apenas 3,4% das empresas, 7% do emprego das empresas e apenas 12,3% do volume de negócio. Ou seja, ali impera a informalidade. E, sobretudo, importa dizer o seguinte: em Santiago Norte a economia tem uma capacidade muito fraca de geração de emprego. Ou seja, nós temos uma taxa de emprego de ocupação de 41%, a comparar-se com 58% a nível nacional. E um elevado nível de inatividade, superior a 50%. Ora, isto significa que a maioria da população está na inatividade ou na informalidade. Nós temos que cuidar melhor de Santiago Norte. Quando cuidar melhor de Santiago Norte, quero dizer que esta região é a principal centralidade agrícola do país. E veja que em Santiago Norte nós temos cerca de 5 mil pessoas. Há 5 mil pessoas que vivem em Cabo Verde, que têm formação superior e que nasceram em Santiago Norte. Ou seja, é a segunda região em Cabo Verde onde nasceu mais gente que vive em Cabo Verde e que tem formação superior. Isto é o nosso potencial, o que já demos em termos de capital humano. Então, nós temos o maior potencial no domínio da agricultura, no domínio da pecuária. Temos 5 barragens com capacidade para reter 4,7 milhões de metros cúbicos de água, para irrigar 536 hectares, para atingir uma produção de 1,7 milhões de contos e gerar cerca de 9 mil empregos. Então, é necessário promover o essencial para Santiago Norte. Primeiramente, como uma zona económica especial de economia verde. Zona económica especial de economia verde, eu não entro neste detalhe, em um outro momento podemos entrar no detalhe, mas é uma zona económica especial de economia verde, pode ser a maior área verde de Cabo Verde, o maior produtor de produtos verdes em Cabo Verde, pode ser a primeira e maior região em matéria de penetração, inclusive das energias renováveis. Portanto, zona económica especial de economia verde, que seja em Santiago Norte, a ilha que tem melhor potencial. Santiago Norte tem que tornar-se um novo destino turístico. Isso tem que ser promovido, tendo em conta a riqueza que nós temos. Veja que nós, a Santiago Norte, integra todas as rotas turísticas que o Ministério já definiu. A rota pela costa, a rota da música, festivais e arte, a rota património histórico-cultural, a rota religiosa, a rota dos trilhos. Tudo isto, todas essas rotas do turismo realizam-se e existem em Santiago Norte. Portanto, temos que fazer de Santiago Norte o maior celeiro de produtos agrícolas, da pecuária e da agroindústria. Não há ilha que tenha melhor potencial para se fazer isso. Desenvolvendo a pecuária, mas também desenvolvendo a indústria, designadamente a indústria de carne. Cabo Verde não tem indústria de carne e é por isso que nós consumimos carne passando por uma cadeia muito defeituosa como eu neste momento. Não fornecemos carne à hotelaria porque falta efetivamente trabalhar a cadeia de valor. Nós temos que desenvolver a indústria de carne em Santiago, e a Ilha Santiago, sendo a ilha com o maior efetivo pecuário do país, há condições para, a partir da Ilha Santiago, indústria de carne. Francisco, fica o seu... promover a economia azul e, sobretudo, Santiago Norte deve ser transformado num polo de conhecimento. Ou seja, eu proponho que seja criado um centro de ciência e tecnologia em Santiago Norte para... Muito bem, Francisco, e eu proponho... Por desenvolvimento e eu proponho... especialmente o desenvolvimento
empresarial. Muito bem, e eu proponho também que voltemos um dia desses a esta sua leitura, esta visão para o desenvolvimento regional de Santiago Norte. Infelizmente não temos mais